Também, ó Deus, queremos colocar esse momento para que nós tenhamos um tempo de palavra, Senhor, de oração, Pai, porque o Senhor é bom. E eu creio, Pai querido, que o Senhor quer tocar o teu povo nesta noite. Eu creio que o Senhor quer ministrar essa palavra poderosa, Pai. E queremos ter um tempo de oração. Espírito Santo, por gentileza, desde já, desde este momento, atua, toca, ministra. Senhor, que se existe pessoas com dor, desde já nós liberamos uma palavra de cura, de libertação. Repreendemos essa enfermidade, repreendemos essa dor, repreendemos esse mal-estar, no nome de Jesus Cristo. Da cabeça aos pés, nós liberamos agora a cura pelo poder do nome de Jesus. Se existe alguma situação de confusão, onde essa pessoa está, de repente, alguma atitude de opressão, alguma situação na sua casa de briga, de contenda, nós declaramos paz, porque a paz é Jesus. Nós declaramos a presença do Senhor Jesus, do príncipe da paz, daquele que é paz, daquele que estabelece paz aonde ele está. Este é o Senhor Jesus. Portanto, neste momento, a tua palavra, Senhor, diz, onde existe 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estará. E se o Senhor está, a tua paz está. Portanto, Deus, muito obrigado, que tenhamos um momento extraordinário. Senhor, que meus irmãos começam desde já a ser tocados pelos céus. Pai, eu declaro céus abertos. Eu declaro anjos subindo e descendo. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, este é um tempo de milagre. Este é um tempo de fogo. Este é um tempo de poder. Espírito Santo, por gentileza, vai tocando, vai ministrando, vai animando, vai fortalecendo. Senhor, toda aquela fraqueza, toda a ação, meu Pai querido, que tem tirado o ânimo, tem tirado o vigor, tem tirado a força, tem tirado, meu Pai querido, até mesmo o sono, eu declaro caído por terra agora. Se existe uma pessoa que está nos assistindo que tem sofrido de insônia, eu quero declarar que não mais. Eu quero declarar o sono do justo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, existe se existe alguém com aquele órgão, apneia, mas não é apneia, não, é um órgão, mas receba a cura. Deus sabe o que ele colocou no meu coração, está faltando a palavra, mas eu quero declarar a cura no nome de Jesus. Agora, Pai, fala aos nossos corações, que a tua palavra possa produzir em nós, meu Pai, também um ânimo, uma força, porque a tua palavra é vida. A tua palavra é vida. A tua palavra nos levanta, a tua palavra nos impulsiona. A tua palavra, Senhor, muito obrigado, Pai. Seja conosco, Pai, no nome. Tireoide. Deus, aquela hora eu estava com esse negócio no coração, e eu quero liberar você. Se você tem sofrido, eu quero declarar cura na sua tireoide, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra, que eu creio que é uma palavra maravilhosa, poderosa, e Deus colocando no nosso coração, e eu tenho certeza que nós vamos aprender um pouquinho mais e vamos ser fortalecidos por essa palavra, amém? Eu quero começar lendo o que está escrito em Efésios, capítulo 1, no versículo 4 até o 6. Eu quero dizer para você que Deus te ama muito. Se você puder, fala para uma pessoa que está do seu lado, Deus te ama muito. Deus te ama, né? Deus te ama. Isto é uma verdade. E você vai ver como Deus te ama e como Deus sempre pensou em você. Sempre pensou em você. Eu quero que você receba isso, eu quero que você observe isso. Efésios capítulo 1, do versículo 4, diz assim: E em amor, ele nos escolheu antes de lançar a fundação do universo. Por causa de seu grande amor, ele nos destinou para que fôssemos vistos como santos aos seus olhos, com uma inocência imaculada. Olha o versículo 5 e 6. Pois sempre esteve em seu plano perfeito, nos adotar como seus filhos encantadores, por meio de nossa união com Jesus o ungido, para que seu tremendo amor, que caia sobre nós, glorificasse sua graça. Pelo mesmo amor que ele tem pelo amado, Jesus, ele tem para nós. E esse plano em desenvolvimento lhe traz grande prazer. Eu quero que você observe isso. Perceba o quanto Deus nos ama.
o quanto nós somos amados por Deus. Glória a Deus. E o quanto nós não somos, preste atenção no que eu vou te falar, o quanto nós não somos obra do acaso. Você não é obra do acaso. Você não é um descuido de tabela. Você não surgiu, sei lá, por alguma situação inconveniente. Não. Nós não viemos ao mundo por acaso. Nós não viemos ao mundo para um destino terrível. Creia nisso. Olha o que ele diz no versículo 4. Né, que nesse que nós lemos agora. Efésios capítulo 1, versículo 4. E em amor, ele nos escolheu antes de lançar a fundação do universo. Por causa de seu grande amor, ele nos destinou para que fôssemos vistos como santos aos seus olhos, com uma inocência imaculada. Estou lendo numa versão mais ampliada, né? Mas a versão normal, ela diria a mesma coisa. Em todo caso, eu vou ler só esse primeiro versículo para que você observe onde que você está, para que você se situa, porque ela é muito importante, essa palavra. Eu quero declarar isso para você, olha só. As tradições normais vão trazer algo assim: pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Olha o que ele está dizendo, queridos. Vamos prestar atenção no que ele está dizendo. Está dizendo que ele nos escolheu antes da fundação do universo. Veja, antes de tudo iniciar, antes de tudo ser criado, Deus já tinha nós no seu coração. Uau! Isso é maravilhoso. Deus já pensava em você. Deus já pensava em você. Pensa nisso. Antes dele fundar todas as coisas, antes de aparecer todas as coisas, antes de existir todas as coisas, a Bíblia diz que ele já nos tinha nele, ele já pensava em nós, né? Perceba que isso fala que nós não nascemos por acaso, nós não nascemos assim de repente por um descuido, nós não nascemos, sei lá, não. Nascemos primeiro em Deus. Nascemos primeiro em Deus. Antes de nossos pais pensarem em alguma coisa, Deus já nos tinha. Deus já nos tinha no seu coração. Deus já nos tinha. Deus já pensava em você, meu querido. Deus já pensava em você. Perceba que você não nasceu por acaso, você não nasceu por descuido. Não, Deus já sabia que você nasceria, ele pensou no seu nascimento e ele já te amava. Ele já te amava. Mas eu quero continuar. Observe o que ele diz. Por causa do seu grande amor, ele nos destinou para que fôssemos vistos como santos aos seus olhos, com uma inocência imaculada. Ou seja, por causa do seu amor, né, ele, conforme a Efésios diz, ele nos escolheu antes da lançar a fundação do universo, e por causa do seu grande amor, ele nos destinou para que nós fôssemos vistos como santos aos seus olhos. Santos aos seus olhos, com uma inocência, essa versão diz, com uma inocência imaculada. Veja que por amor Deus sempre desejou nos ver santos. Sempre Deus desejou, ele nos trouxe ao mundo e desejou nos ver puros, retos diante dele. Pessoas retas, pessoas perfeitas diante dele. Ele nos destinou para isso, né? Nos criou para sermos vistos desta forma. Quando ele olhar para nós, ele nos vê pureza, ele nos vê santidade. Foi essa a intenção de Deus quando ele pensou em nós, quando ele criou todas as coisas, né? Por amor, sempre desejou nos ver junto a ele em santidade, pureza, junto com ele. Essa sempre foi a sua vontade. Por quê? Agora vamos ver o versículo 5 e 6. Pois sempre esteve em seu plano perfeito nos adotar como seus filhos, encantadores, por meio de nossa união com Jesus, o ungido, para que seu tremendo amor caísse sobre nós, glorificasse sua graça, pelo mesmo amor que ele tem pelo amado Jesus, ele tem para nós. Olha aqui que está dizendo. Por que que ele queria nos ver santo? Por que que ele nos criou e vamos dizer assim, e desejou que nos vê santo? Justamente porque desde a nossa criação, antes de sermos criados todas as coisas, Deus sempre desejou nos termos como filhos amados, filhos queridos.
Sabe, ele nos criou para nós sermos filhos amados e filhos como ele, em todos os aspectos. Por isso que ele sempre nos desejou ver em santidade, santo. Como filhos, né? Eu creio que esta é uma boa notícia, não acha? É uma boa notícia, maravilhosa notícia, né? E o maravilhoso é que, aqui que eu quero que você comece a entender onde que eu quero chegar. E o maravilhoso é que a queda do homem não o pegou de surpresa. Ou seja, Deus não criou e depois caiu o homem e agora, meu Deus, eu criei ele para ser, eu ver eles puro, eu ver eles em santidade, o que eu faço? Não. De maneira alguma, de maneira alguma. A queda do homem não estragou os planos de Deus. A queda do homem não estragou o desejo dele nos ver santo. A queda do homem não estragou o que sempre estava no seu coração. Vou criar para eles serem meus filhos. Não estragou os planos dele. Né? Por quê? Porque antes de tudo existir, ele já tinha provido a nossa salvação. Jesus Cristo. Antes de tudo existir, assim como ele pensou em nós, ele já pensou na nossa salvação. Ele já pensou em Cristo Jesus, em tudo que acontece na obra da cruz, para nos perdoar, nos redimir de todo o nosso pecado. Uau! Deixa eu dizer algo a você. Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. Ele te criou, mesmo sabendo que de repente você poderia até errar em alguns caminhos, mesmo sabendo que de repente você poderia até, como aconteceu, o homem cai, o homem peca, ele sabia de tudo isso, mas do mesmo tempo, ele já criou a solução, que era Cristo Jesus. Ele já criou a solução. Observe o que Paulo fala. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Olha o que Paulo fala. Que ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Olha só, ele nos salvou, nos chamou para essa vocação, não segundo as nossas obras. Não foi por causa das nossas obras, não foi por causa do que nós fizemos, não foi por causa da nossa santidade que ele nos chamou, não, nada disso, né? Mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. Olha aqui que maravilha. Perceba, antes da existência de todas as coisas, e não pelos nossos feitos, Deus já tinha determinado nos perdoar pela sua graça. Uau! Pedro diz o seguinte a respeito de Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Olha só, nós falamos de Paulo, agora vamos falar de Pedro. Diz assim, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Está falando de Jesus. A provisão já tinha, ainda antes da fundação do mundo. Olha o que João, então, completa de forma extraordinária em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. João agora traz uma palavra maravilhosa. Ele diz assim, versículo 8, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ele está dizendo, olha, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Percebe? Deus não é pego de surpresa. Deus deseja criar o homem, sabe? Ter como filho, ver ele em santidade, mas ao mesmo tempo Deus sabia, ele vai cair, ele vai fazer besteira. Mas também Deus já providencia toda a salvação, já tem Cristo, e ali já ele sabe como é que vai ser, ou seja, ali já Jesus, ele sabe muito bem que Jesus vai passar pela cruz, ele sabe muito bem da morte e sacrifício de Jesus, ele já foi morto desde a fundação do mundo. Ele já havia determinado que Jesus morreria por nosso pecado e ressuscitaria. O que ocorreu para Deus mesmo antes mesmo da fundação do mundo. Uau! Querido, perceba uma coisa. Mesmo sabendo que nós iríamos cair, mesmo sabendo que nós iríamos errar, mesmo sabendo que nós iríamos falhar, mesmo sabendo que nós iríamos abandoná-lo, mesmo assim, olha que Deus é esse. Ele decide nos criar, ele vê a solução para nos levantar
E ele fala assim, olha, eu desejei te ver santo. Eu desejei ver você como meu filho. Sempre foi o desejo. Você percebe que quando Deus tem algo no seu coração, nada estraga os seus planos, porque ele já tem a solução para aquilo que pode ocorrer no percurso. Entenda isso. Tudo isso, né, conforme o versículo diz, que para viéssemos a ser filhos amados e provasse todo o seu amor, o mesmo amor que ele tem por Cristo Jesus. Ele nos cria para nós sermos filhos e para que a gente venha provar o mesmo amor que ele tem por Jesus Cristo. Uau, 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 uau. Eu não sei quanto a você, mas eu me alegro porque eu vejo um Deus que nos ama, sempre pensou em nós, um Deus que não é pego de surpresa, um Deus que não, o Alberto fez isso, não. Ele já viu a solução para arrumar aquela situação. Por isso que Romanos fala, todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. Não importa, ele vai contornando porque ele tem um alvo. Nós vamos chegar lá. Eu gostei muito dessa versão que eu li, porque ela termina dizendo o seguinte, e esse plano em desenvolvimento, ele traz grande prazer. Diz que, lá na outra versão, fala no sentido de glorificar a Deus. Ele só mudou um pouco a frase. E esse plano em desenvolvimento, ele traz grande prazer. Ou seja, todo este plano que Deus tem de criar o homem, todo esse plano que Deus tem de levar o homem, de ver o homem como santo, filho, sabendo que vai cair, sabendo que tem que enviar Jesus, todo esse plano, ele tem prazer em desenvolver isso para nossas vidas. Nos levar a cumprir, nos levar a provar, nos levar a alcançar, chegar ao fim vitorioso. Ele deseja o nosso sucesso. Por isso que a Bíblia diz que ele tem planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro. Por isso que a Bíblia diz isso. Por quê? Porque ele quer que nós venhamos a provar de uma vida em Cristo maravilhosa, vitoriosa, pensado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Vivendo totalmente segundo ele pensou. Entenda o seguinte, existe um livro, e agora eu vou falar sobre isso, que está escrito a teu respeito. Desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Ilza, existe um livro que Deus escreveu a teu respeito. Né? Salmo 139, versículo 16 diz assim. Salmo 139, versículo 16 diz: os teus olhos viram a minha substância informe, e no teu livro todos os dias da minha vida foram escritos antes mesmo de terem forma, quando ainda não havia nenhum deles. Quão preciosos e importantes são os teus pensamentos para mim, ó Deus. Quão vasta é a soma deles. Olha o que o salmista está falando. Olha o que o salmista falou assim, que Deus, os teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, informe. E no teu livro, todos os dias da minha vida foram escritos antes mesmo de terem forma, antes mesmo de não existir nenhum deles. Lá na fundação de todas as coisas, Deus já tinha escrito a teu respeito, meu irmão. Amém. Deus já escreveu. Quando ele criou você para ser filho. Quando ele criou você, ele criou para ver você uma pessoa reta, uma pessoa santa. Quando ele criou você, ele escreveu tudo o que ele deseja a seu respeito. Todo o percurso. Maravilha, maravilha, maravilha. Antes mesmo de nascermos, Deus já pensava em nós. Antes mesmo. Os nossos dias foram escritos em seu livro. Veja, Deus escreveu o seu sonho, a sua vontade sobre cada um de nós. Mesmo nós, antes mesmo de nós termos forma, antes mesmo de nós termos projeto de pessoa, projeto de vida, né? Deus já tinha escrito a nosso respeito. Tem uma versão que diz da seguinte forma, olha só essa versão, ela muda um pouquinho, mas fica bem legal. Diz assim, o salmista, né, no versículo 16, dizendo: você viu quem você me criou para ser antes de eu me tornar eu, antes que eu tivesse visto a luz do dia. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que o salmista falou. Ele fala assim, Deus, seguinte, você viu quem você me criou para ser antes de eu me tornar eu, antes que eu tivesse visto a luz do dia. Percebe? Deus criou você, né? Deus criou você para ser, antes de você se tornar eu. Ele já criou você para ser quem você é, para ser uma pessoa maravilhosa a qual ele quer, né? Ele já tinha visto você.
né? Você viu quem você me criou para ser antes de eu me tornar eu. Uau, isso é maravilhoso. Saber que o Deus que é amor, Deus é amor, nós já temos, né, falado tanto sobre isso. Deus é perfeito, Deus é perfeito. Saber que esse Deus que é amor, perfeito, que Tiago fala que tudo que vem do alto é bom, toda dádiva é boa, todo dom é perfeito. Saber que esse Deus perfeito, saber que esse Deus bom, ele escreveu num livro a meu respeito, o que ele pode ter escrito? Só coisa boa. Só coisa maravilhosa. Saber que esse Deus que é amor, ele desejou que eu nascesse, ele desejou que eu fosse seu filho, escreveu a meu respeito. Uau! Ele só pode ter escrito coisas boas, meu irmão. É maravilhoso saber que antes de nós nascermos, Deus escreveu o seu desejo, a sua vontade, o seu plano para as nossas vidas. Sabendo que toda a vontade, a Bíblia diz, de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Imagina você, um Deus perfeito que não pode mentir, um Deus perfeito que tudo que ele faz, ele não é que ele tem amor, não é que Deus assim, não, Deus ele me ama, não. Deus é amor. Então tudo que Deus faz, ele faz por amor. Saber que esse Deus, né, desejou que eu nascesse, saber que esse Deus desejou que eu, né, nascesse e fosse filho dele, saber que esse Deus, ele desejou que eu fosse visto pelos olhos dele como uma pessoa 10. Saber que ele escreveu a meu respeito a sua vontade. Querido, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Pense nisso. Pense nisso, né? De repente você está passando maus dias, você está falando besteira, está pensando por que eu nasci assim, por que não sei o quê, eu acho que Deus não me ama. Eu estou querendo te mostrar diferente. Estou querendo te mostrar o que a Bíblia diz, o que Deus pensou a teu respeito antes de você nascer. Sabe, não é nem antes de você nascer, antes dele criar todo o universo. Antes dele criar todo o universo, né? Por que eu estou dizendo isso essa noite? Por que eu estou dizendo isso essa noite? Antes de eu falar isso, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus sonhou para nós. Ainda que veio a queda, todos nós sabemos que veio a queda. Deus não mudou em seu plano de nos fazer abençoados. Isso é muito importante, isso é muito, muito maravilhoso, porque eu quero que você veja o quanto Deus não mente, o quanto Deus é fiel, o quanto Deus ele está comprometido conosco. Está comprometido conosco, né? Ele nos cria, ok? Conforme tudo eu falei, mas ele sabia da queda, mas mesmo assim ele desejou nos criar e continuar com o seu plano. Sabe por quê? Porque ele já tinha a solução. Porque ele providenciou a solução em Cristo Jesus, né? Porque ele providenciou a redenção nossa em Cristo Jesus, para que tudo o que ele pensou a nosso respeito pudesse acontecer. Por que eu estou querendo dizer isso essa noite para você? Para te mostrar o quanto a sua vida é maravilhosa. O quanto a sua vida é maravilhosa. Para demonstrar o quanto Deus tem um propósito para você. Já escreveu esse propósito para você, né? O quanto ele deseja, ele tem uma vontade a seu respeito. Ele já escreveu todas as coisas, ele já escreveu no seu livro. Você não está por acaso nesse mundo. Não, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem uma vontade, Deus escreveu a seu respeito. Então, querido, o sucesso de sua vida, entenda uma coisa, presta atenção. O sucesso de sua vida não depende das decisões desse mundo. Do que o mundo fala, do que o mundo diz, do que o noticiário diz. Não depende. Não depende. Não depende dos governantes desse mundo. Não depende do que falam. Não depende se chove hoje ou se não chove. Não. Mas depende de quanto você deseja crer nestas verdades que eu estou dizendo para você. Depende de quanto você está disposto a ouvir, a viver os planos de Deus para a sua vida, planos esses que foram escritos na fundação dos tempos. Sabe, isso é muito importante que eu estou te dizendo. Muito importante.
Deus deseja que nós tenhamos o desejo de viver o que Ele escreveu para nós. Deus espera que nós anelamos pela sua vontade perfeita que Ele escreveu para nós. Deus espera que nós tenhamos um desejo, um amor, uma rendição para que, Senhor, eu quero viver todos os teus planos, toda a sua vontade, porque eu sei que ela é boa, agradável e perfeita, e o Senhor escreveu isso antes de eu nascer. Antes de eu nascer. O alvo de sua vida hoje é alinhar o seu coração àquele que tudo existe, que antes de tudo existir, já pensava em você. O alvo da sua vida hoje é buscar alinhar a sua vida, alinhar o seu coração com o coração do Pai. O alvo da sua vida hoje é se achegar a Ele e falar assim, eu quero viver o que o Senhor escreveu. Eu quero viver o que o Senhor escreveu. Entenda algo. Sabe, Jesus disse uma vez, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim, achá-la-á. O que Jesus está dizendo? Justamente para nós renunciarmos à nossa vida, abrir mão da nossa vida e desejar viver a vida que Ele tem para nós. Porque a vida que Ele tem para nós está escrita pela vontade de Deus, pela graça de Deus, antes mesmo de tudo existir. Antes de tudo existir. Né? Se nós desejarmos isso, realmente nós vamos viver o que Deus sempre sonhou e escreveu para cada um de nós. Deus não vai impor. Deus quer o nosso desejo. Aquele que tem sede, venha. O que eu estou te mostrando é algo que aconteceu. Deus escreveu a nosso respeito. Agora, cabe a cada um de nós dizer, Senhor, eu abro mão do que eu estou vivendo, eu abro mão da minha vida para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu renuncio a minha vida, eu renuncio meus planos, eu renuncio aquilo que eu penso, que eu acho, que eu tenho de ideia, porque eu quero viver segundo a tua vontade escrita. Algum tempo atrás, eu estava assistindo uma mulher e ela falou o seguinte, que teve uma experiência com Deus e não sei como é que foi lá o esquema, mas ela viu um anjo. Ou ela viu, ou ela... Parece que ela viu um anjo. Se eu estou errado, me perdoe, mas a ideia é essa. E aí ela pergunta o que ele tem que fazer, o que ele vai fazer. E ele falou assim que ele ia ler o que estava nesse livro a respeito dela. À medida que ele lia, o céu trabalhava, porque Deus tudo faz quando sai a palavra. Então, à medida que ele lia a respeito do que Deus escreveu, todo o comando no céu saía para realizar aquilo que ele lia. Essa é a nossa vontade. Esse é o desejo do Pai. O desejo do Pai para a tua vida, querido, é que você viva tudo aquilo que Ele escreveu naquele livro. Tudo que Ele já pensou a teu respeito. Né? Tudo que Ele já pensou a seu respeito. O alvo hoje, querido, é nós sermos humildes o suficiente e abrirmos mão de vivermos pensando que sabemos o que é melhor, de buscarmos nos entregar e buscarmos nos entregar totalmente a Ele. Ouvirmos a sua voz, né? E caminharmos. Ouvirmos a sua voz e caminhar. O alvo agora é sabermos que o Espírito Santo, assim como todo o céu, deseja nos levar a viver o que está escrito no livro dele a nosso respeito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os céus trabalham hoje para nos levar a viver o que o Pai escreveu a nosso respeito. Amados, a Trindade, 2 da Trindade, a Bíblia diz que intercede por nós. Romanos, capítulo 8, diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemido inexprimível. Mais para frente, 3 versículos depois, você vai ver que a Bíblia diz o seguinte, que Jesus também intercede por nós. Olha só, 2 da Trindade intercede para que nós venhamos a viver segundo os planos de Deus. Segundo os planos de Deus. Entenda uma coisa, na maioria de nossas orações, isso é sério que eu vou falar agora, e eu quero que você entenda isso. Na maioria de nossas orações hoje, parece que nós estamos querendo convencer Deus de fazer alguma coisa para nós. Você já orou assim? Como se estivesse querendo convencer Deus para Ele fazer algo que você acha que você precisa. Como se você quisesse convencer Deus para Ele fazer alguma coisa. E muitas vezes, infelizmente, nós nos frustramos. Muitas vezes nós nos frustramos. Chegamos até a ficar decepcionados.
Podemos até, infelizmente, criticar até Deus. Por quê? Porque nós pedimos a Deus para Ele realizar algo, acreditando que nós sabemos o que é melhor. Nós sabemos o que é correto. Né? E oramos, e oramos, e oramos, e nos frustramos. E oramos, e oramos. Como se pela nossa insistência, pela nossa intensidade, nós conseguimos convencer a Deus para fazer alguma coisa. Não, querido. Não, não é assim. Deus não precisa ser convencido de nada. Nós que precisamos ser convencidos que Ele nos ama e que tem um caminho maravilhoso para nós andarmos, que Ele escreveu a nosso respeito e nós precisamos ser convencidos para andar nos planos de Deus. Pense nisso. Muitas vezes nós estamos orando de forma errada. Senhor, isso, Senhor, aquilo, Senhor, isso, Senhor, aquilo, Senhor, isso. Mas Deus fala assim, mas espera aí. Sabe, eu criei você com uma boa intenção. Eu quero algo extraordinário. Quero fazer infinitamente mais do que você imagina. Eu criei você sabendo que ia cair, sabendo tudo. Eu providenciei a solução para te levantar. Sabe por quê? Porque antes de te criar, eu tinha um plano para você, eu escrevi um plano para você. Por que que agora você está me pedindo algo que está fora do plano? E quer que eu faça? E quer me convencer que eu estou errado? Entende? Entendeu o que eu quero dizer? Se Deus escreveu algo a meu respeito e eu faço uma oração contrária, ou seja, eu querendo algo, Deus fala assim, eu não entendo, meu filho, eu tenho algo extraordinário. Será que ele não confia o suficiente em mim para saber o seguinte, que eu vou conduzir ele para algo maravilhoso, conforme está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 20, que eu faço infinitamente mais do que pedimos e pensamos? Será que ele não crê nisso? Sabe, nós que precisamos nos convencer de que Deus nos ama e sabe muito bem nos conduzir a uma vida abundante. E Ele está comprometido com isso. É interessante você entender, Ele está comprometido com isso. Tanto é verdade que Ele empenhou o seu próprio Espírito para estar em nós. Meu irmão, o homem caiu. Deus providenciou Jesus para nos levantar. Mas eu penso, né? Vamos brincar um pouquinho. Eu penso que Deus falou assim, mas, sabe, se eu deixar ele dessa forma, ele vai cair de novo, 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 ele vai cair de novo. Espírito Santo, anda com ele, gruda nele 24 horas e realiza aquilo que eu quero para a vida dele. Busca, faz com que ele se convença disso. E aí nós começamos a brigar com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero tanto isso, eu quero tanto aquilo, eu quero tanto isso, eu quero... E o Espírito Santo fala, cara, escute a mim, deixa eu falar para você o que o Pai tem para você, aí você ora em cima do que eu te falo e nós corremos. É uma... Entendeu, Elsa? É uma coisa tão simples, né? Mas a gente tenta convencer a Deus. Convencer a Deus. Você percebe que, de repente, nós temos orado errado? Você percebe que nós temos feito de nossos momentos de oração, momentos de uma oração apenas religiosa, egoísta, humanística e errada. Por quê? Porque nós temos muitas vezes, sabe, e o problema de fazer essas orações erradas é que elas nos levam a frustrações. Por quê? Porque não existe resposta. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas orações você já fez que não teve resposta? Será que teve alguma? Talvez alguém possa falar, tem milhares de orações que eu nunca respondi, que eu nunca vi a resposta. Parou para pensar que, de repente, foram orações que estavam fora da vontade de Deus? Da vontade perfeita de Deus? Pensa comigo. Sabe? Muitas vezes temos nos frustrado mais nas nossas orações e não temos tido resposta como gostaríamos, porque na grande maioria estamos lutando com Deus para termos o que a nossa alma deseja e não o que Ele sempre desejou para nós, que infinitamente é mais poderoso. Querido, hoje em Cristo Jesus, nós estamos numa nova aliança onde nós fomos colocados em uma posição privilegiada em Deus. Onde todas as coisas já nos foram dadas no amado. Onde nada, absolutamente nada, nos é retido. Tudo para vivermos o que Deus preparou para nós, nele. Aí você pode perguntar, tá, né? O que nós devemos fazer então para vivermos tudo isso? É simples. Simples. Ouvir mais do que falar.
Ouvir mais no nosso tempo de oração do que nós falamos. Aprender mais com Ele e obedecê-lo em tudo. Ouvir mais o Espírito Santo. Aprender com o Espírito Santo e ouvi-lo. Hoje não é uma questão de trazer Deus para os nossos problemas, é uma questão de nós seguirmos a Deus. Jesus já falou o seguinte: segue-me, segue-me, segue-me. Ele não falou assim, ó, anda que eu sigo você, eu sigo você, eu sigo você. Não, segue-me, segue. Por quê? Porque ele sabe nos conduzir para onde que Deus sonhou, onde que Deus pensou a nosso respeito. Mas muitas vezes nós somos adiantadinhos e corremos e não sei o que, não sei o que. Quantas vezes eu já fiz isso? E depois, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Jesus, eu estou sofrendo. Jesus, olha como é que eu estou. Alberto, então tá, eu vou. Tá? Porque eu sou misericordioso, né? Vou te tirar dessa lama, tá tudo certo. Mas será que não dá para você ir atrás de mim em vez de você ir na minha frente? Né? O que você acha? Entende? O que você acha? Hoje não é uma questão de orarmos, tentando convencer ele a dar isto ou aquilo, né? A fazer isto ou aquilo. Hoje é nós nos convencermos e cremos que podemos ouvir dele, conhecer a sua vontade e caminharmos nela. Tudo foi feito, tudo nos foi dado para que eu tenha condições de andar segundo a vontade de Deus. Eu tenho o Espírito Santo, os anjos trabalham a meu favor, o Senhor Jesus intercede por mim, o Espírito Santo intercede por mim, todas as coisas. É interessante, eu quero que você entenda o seguinte. Eu nem sei se eu lembro agora se eu vou falar isso, mas eu já vou pular isso. Não, eu acho que eu vou falar, deixa na hora certa eu falo. Tomara que eu não esqueça. Jesus disse o seguinte, em João 16, 13. Mas quando ele, o Espírito da verdade, olha o que Jesus está falando, o Espírito da verdade, o Espírito que concede a verdade, vier, ele vos guiará para toda a verdade, a plena verdade. Pois ele não falará a sua própria mensagem, sobre a sua própria autoridade, mas ele dirá tudo o que ouvir do Pai, ele dará a mensagem que lhe foi dada, e anunciar-vos-á e declarará as coisas que estão para vir, que acontecerão no futuro. Olha o que Jesus ele cantou tudo, ele falou assim, olha, o negócio é o seguinte, eu vou, vocês não vão ficar órfãos, tá? É bom que eu vá, porque daí o Espírito Santo vem, vai habitar em vocês, sabe? Ele não vai ficar falando dele, não, ele vai falar todas as coisas, ele vai ensinar, e ele vai falar aquilo que é por vir, que estará por vir. Ele vai ensinar qual o caminho, ele vai te mostrar como que andar. Ele vai te ensinar todas as coisas, está escrito aqui. Né? Tá escrito, eu enviarei o Espírito Santo para te ensinar todas as coisas, guiar em todo o tempo, falar as coisas que hão de vir. Falar as coisas que hão de vir. Veja o que João diz em 1 João capítulo 2, versículo 20. 1 João 2, 20. Diz assim, mas você, falando a nosso respeito, você foi ungido você tem um compromisso sagrado, você recebeu uma unção do Santo, você foi ungido pelo Santo. E todos vocês sabem a verdade, ou vocês sabem todas as coisas, porque ele vai nos falar. Né? E ele no versículo 27, 1 João 2, 27, na sequência do que nós lemos. Quanto a vós, porém, a unção, a nomeação sagrada, a unção que deles recebeste, permanece permanentemente em vós. Assim, então, você não precisa que ninguém o instrua. Mas assim como a sua unção ensina você sobre tudo e é verdadeiro e não é falso, você deve permanecer, viver, nunca se afastar dele, estar enraizado nele, unido a ele, assim como a sua unção ensinou você a fazer. Ou seja, ela vai te ensinar. Essa unção, o Espírito Santo, que está em nós. Né? João está falando, olha, permaneça nele, fique permanente. E ninguém precisa te instruir, ele vai te instruir em todas as coisas. Agora, ouçam. Né? Ou seja, querido, hoje o alvo é cultivar uma intimidade, ouvir, aprender e obedecer em tudo ao Senhor. Não importa a dor, o grito da alma, o quanto colide com a sua vontade, não. Saiba o seguinte, que Deus te deseja levar a algo que Ele preparou antes da fundação do universo, a sua vontade a seu respeito. Talvez a sua oração precisa mudar. Não é o caso de pedir e implorar o que nem sabe se é a vontade de Deus, mas é estar com Ele muito mais calado, adorando, agradecendo, louvando,
e simplesmente ouvi-lo, para você caminhar naquilo que você ouvir. Este era o comportamento de Jesus. Jesus falava o seguinte, que eu só falo aquilo que meu Pai instrui, eu só faço aquilo que meu Pai está fazendo. Quer dizer, ele não ia à frente do Pai. Amado, nos planos de Deus não falta nada. Isso que eu queria falar aquela hora, eu lembrei que eu tinha colocado aqui. Nos planos de Deus não falta nada. Assim como quando Deus desejou nos criar, sabendo que nós íamos cair, mas o que ele fez? Ele já proveu a solução para nos levantar. Saiba o seguinte, que nesse plano escrito de Deus, tudo que pode querer se levantar para impedir, Deus já tem a solução antes da fundação do tempo para resolver o problema, para que nós venhamos alcançar o que ele desejou. Nada impede a vontade de Deus de ser feita. Entenda uma coisa, né? Deus, antes mesmo das coisas acontecerem, ele já tem a solução preparada. Então, quando ele escreveu os seus planos para a sua vida, saiba o seguinte, que ele já provisionou tudo o que você precisa na caminhada para cumprir os seus planos. Veja, ele já provisionou o próprio Espírito Santo para falar os seus planos, ele já provisionou os anjos para nos ajudar, ele já provisionou no céu toda a sorte de bênçãos celestiais para que nós venhamos e tenhamos sucesso. Está tudo provisionado. É a nova aliança. É a obra da cruz. Já está pronto. Então, Deus não precisa ser convencido a te dar alguma coisa que precisa. Deus simplesmente precisa te convencer a confiar totalmente nele. A abrir mão da sua vida, abrir mão das suas ideias, abrir mão dos seus planos, para que você venha andar pelos seus planos, pelos projetos de Deus, onde toda necessidade já foi provida, desde a fundação dos tempos. Toda necessidade. Certo dia, Jesus necessitou pagar os impostos. Né? Pedro veio, o cobrador de impostos chegaram em Pedro, você não vai, o seu mestre não paga imposto? Não, paga sim. Daí Pedro entrou na casa, Jesus já até se antecipou a ele. Jesus falou assim, Pedro, é o seguinte, vai lá, lança um anzol, primeiro peixe que você pegar, tem uma moeda e paga por mim e por você. Perceba que antes mesmo, antes de todas as coisas, quando Deus já pensava em Jesus, ele já providenciou o peixe e a moeda para que naquele dia fosse a provisão que Jesus precisasse. Né? Jesus necessitou alimentar milhares de pessoas. Certo dia, Jesus precisou alimentar, ele tinha compaixão das pessoas, e as pessoas estavam fracas, ele falou assim, poxa, tenho compaixão das pessoas, elas não podem ir embora dessa forma. Mas Deus já tinha providenciado um menino, que tinha ali, se não me engano, foram 5 pães e 3 peixinhos, ou ao contrário. Deus já tinha providenciado um menino. Perceba, tudo na caminhada já estava providenciado. É como a gente, quando eu gosto de lembrar que quando Jesus foi para entrar em Jerusalém, um profeta tinha dito que ele entraria no jumento. Eu gosto de pensar que a hora que Jesus ia andando aqui para entrar em Jerusalém, alguém ia trazendo um jumento lá numa outra aldeinha ali pertinho, para chegar ali e amarrar o jumento. A hora que Jesus chegasse aqui, ele falou assim, tem um jumentinho ali amarrado, vai lá e pega ele. O jumento já estava preparado para ele entrar. Sabe, nós precisamos crer nisso, né? Os pais de Jesus precisaram ir para o Egito para fugir de Herodes, para fugir daquela situação que ia matar um monte de criança, tudo. Mas percebe, Deus já tinha providenciado os magos que trouxeram o quê? Ouro, mirra, incenso, enfim, trouxeram ouro. Para que eles levaram ouro? Para prover o que Jesus ia precisar nessa viagem para o Egito, esse tempo do Egito. Com certeza, com certeza. Deus não tem problema de provisão. Deus não tem problema de falta, de dificuldade para realizar o que ele escreveu, para realizar o que ele escreveu desde a fundação do mundo. Tudo ele já proveu. Tudo ele já proveu. Uma vez que nós entendemos a nossa posição em Cristo e nós cremos na obra consumada da cruz e nos alinhamos à sua vontade para a nossa vida, a nossa oração não é mais para convencer a Deus nos dar alguma coisa, fazer alguma coisa. A nossa oração passa a ser o quê? Profetizar a solução, a declarar os milagres,
a trazer à existência o que já foi provido desde o início dos tempos, já nos foi dado gratuitamente em Cristo. É conhecer a vontade de Deus, é conhecer o que Jesus Cristo já alcançou para nós, é conhecer o que já foi provisionado e começarmos a trazer à existência pela profecia, pela declaração, pela boca. Todo o universo foi criado pela boca do Senhor. Nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da palavra de Deus. Sabe, eu e você precisamos muito mais aprender a declarar sobre aquilo que o Senhor nos mostra, sobre aquilo que o Senhor está nos dirigindo para andar naquele trilho, a profetizar. Né? A vida e a morte estão no poder da língua. Profetizar a vida, profetizar aquilo que nós precisamos. A nossa oração é profetizar a solução, é declarar o milagre, é trazer à existência o que já foi provido desde o início dos tempos. Paulo diz o seguinte em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 9, ele diz assim, mas pelo contrário, como diz a Escritura, o que os olhos não viram, e os ouvidos não ouviram, e não entraram no coração do homem, ou seja, tudo, Deus já preparou. Olha só, fez e mantém preparado para aqueles que o amam, que o mantêm em respeitosa reverência, obedecendo-lhe prontamente e reconhecendo com gratidão os benefícios que ele concedeu. Perceba, Deus tem todas as coisas preparadas, ainda que os nossos olhos não viram, ainda que não chegou aos nossos ouvidos, ainda que não chegou no nosso coração. Mas Deus já preparou. Preparou quando? Antes da fundação do tempo, quando Ele preparou todo o nosso caminho. Todo o nosso caminho. Todas as coisas prontas. Podemos agora não termos o entendimento, não sabermos como, mas já está preparado para aqueles que o amam. E lembra, amar é obedecer. Depois você lê João 15, que você vai entender o que eu quero dizer. Então, é uma questão de nós ouvirmos Deus hoje, conhecermos os planos de Deus, conhecermos aquilo que o Espírito Santo fala, obedecer na caminhada, porque tudo que nós precisarmos na caminhada, Ele já providenciou e nós começamos a trazer existência. Ele já começamos a trazer existência. Deus tem coisas preparadas, todas as coisas prontas, todas as coisas prontas. Né? Paulo continua dizendo, no entanto, Deus revelou e revelou-nos através do seu Espírito, pois o Espírito Santo procura diligentemente explorando e examinando tudo, mesmo as coisas mais íntimas e profundas de Deus, os conselhos divinos e as coisas escondidas para além do olhar do homem. Paulo fala, olha, os olhos não viram, o coração não chegou no coração, os ouvidos não ouviram, mas o Espírito Santo conhece tudo essas coisas. Ele fala, né? E ele nos revela ele nos traz essa revelação, ele examina tudo que tem no Deus, ele sabe muito bem do projeto, ele traz a nosso respeito, por isso que Paulo fala, mas ele nos revelou através do seu Espírito. O Espírito Santo sabe de todas as coisas que Deus tem para nós, de todas as coisas que já preparou, e é ele que nos revela todas as coisas. Querido, creia, muito mais do que você pensar, é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Muito mais do que você pensa, Deus deseja te levar a uma vida poderosa nele. Poderosa nele. A uma vida de vitória. Está escrito que Jesus sempre nos leva a triunfar nele. Isso é uma verdade. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vitoriosos nele. Nele. Então, o que nós temos que fazer hoje? Sabe? É investir em ouvir a Deus. Eu quero falar isso na sequência, eu quero continuar isso na sequência, para que a gente possa realmente aprender muito mais a ouvir, aprender com ele, obedecer e caminhar, nós vamos caminhar em vitória. Né? Nós não vamos precisar convencer Deus, nós precisamos ser convencidos por Deus nos planos de Deus. Você pode crer nisso? Né? Faça de seus momentos de oração, momentos muito mais de buscar ouvir o que ele tem para você, do que você repetir e implorar o que nunca ele disse. E que não é o que ele tem reservado para você. O caminho é ouvir e caminhar no que ele ouviu. Jesus fala, eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Eu só falo aquilo que meu pai fala. Ou seja, interessante, se a gente pensar, né, olhando para toda a história de Jesus, qual seria o fruto que Jesus mais gosta? De repente a gente não ia saber. Por quê?
Porque ele estava tão rendido a Deus que ele fala assim, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer, eu só falo aquilo que o Pai fala. Então, ele precisa ouvir a Deus. Senhor, eu posso comer, como é que é isso? Era tão rendido, né? No andar com Deus. E eu quero deixar essa palavra para você, eu quero orar com você, quero desafiar você a pensar nisso, desafiar você, de repente, a trocar a chave no sentido da sua oração, procurar ouvir muito mais, Senhor, eu quero conhecer os teus planos para a minha vida. Querido, nós já erramos demais, eu sempre falo isso para Deus, Deus, eu não posso errar mais, eu não tenho idade para errar mais, né? Eu não posso errar mais. Então, revela para mim qual é o caminho que eu tenho que andar, para que eu possa, eu não quero ir na tua frente. E mesmo assim a gente vai. Só que não está certo. Porque depois a gente fica orando, e parece que Deus não quer responder. Não é que ele não quer responder, existe um caminho. Busque me ouvir. Você vai me encontrar. Existe um plano, eu tenho um propósito, você não nasceu por acaso, não. Eu desejei o seu nascimento, eu sonhei com você realizando algo extraordinário no seu tempo. Por que você quer fazer outra coisa? Por que você quer pegar um outro caminho? Por que você quer pegar uma outra estrada? Me escute, eu tenho toda a provisão para você nesse caminho. E vai dar certo. Amém? Feche os seus olhos, por gentileza, deixa eu orar com você. Pai, eu creio que tanto eu quanto o meu irmão, nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos ouvir os teus planos, o teu propósito. E eu declaro como Paulo, lá em Efésios, no capítulo 1, do versículo 17 em diante, ele fala o seguinte, eu oro para que o espírito de revelação, o espírito de sabedoria, venha sobre cada um. Eu oro para que os olhos do coração sejam iluminados, para que conheça a sua vocação, para que conheça o seu chamado e a grandeza do poder que habita em você. Paulo orou dessa forma. E eu quero orar por cada um dessa forma. Senhor, que sejam dias onde os céus, meu Pai querido, possam se revelar a cada coração que está nos ouvindo. Senhor, nós temos declarado que é um ano de transformação. Pai, ainda que essa transformação, a princípio, possa doer, mas transforma cada vida segundo a tua vontade. Se de repente precisa de um alinhamento completo de 360 graus, Senhor, assim seja. Faça de 180 graus, faça, Senhor, faça. Muda tudo, porque não existe nada melhor para o homem do que andar no centro da sua vontade, do que realizar os teus planos, os teus propósitos, aquilo que está escrito no teu livro. Pai, nós queremos chegar naquele dia, Senhor, e falar e ver o Senhor falar assim, filho, você fez tudo o que eu sonhei para você. Você completou a carreira de forma extraordinária. Nós sabemos, ó Deus, que na verdade só é possível isso por causa do teu Filho amado Jesus. Por isso nós louvamos a Jesus. Nós sabemos, papai, que isso só é possível graças ao teu Espírito que habita em nós. Por isso nós agradecemos, Senhor, por esse comprometimento, Senhor, empenhorando o seu Espírito em nós, para que nós demos certo. Porque o Senhor quer nos ver diante de Ti, o Senhor nos vê já hoje, reto, pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Deus, muito obrigado, porque o Senhor proveu nossa redenção sem nós merecermos. Muito obrigado, porque toda falha, todo erro nosso, o Senhor já proveu também nosso perdão pelo sangue de Cristo. E hoje eu te peço, Senhor, leva-nos a alcançar tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós nesses dias. Em nome de Jesus, abre o entendimento dos meus irmãos. Pai, que seja um ano de nós sermos transformados. Cada um seja transformado. Cada lar seja transformado. Pai, para andar segundo a tua vontade, que ela é boa, agradável e perfeita. Eu quero liberar, eu quero trazer de forma profética, dizendo a essa pessoa que está me ouvindo, aos irmãos que estão aqui, dizendo o seguinte, Deus vai transformar a sua vida para o melhor,
para a sua vontade. Ele vai realizar. Creia. Ele sonhou com você. Você é importante, você é um filho dele. E ele vai te conduzir. Simplesmente se renda. Simplesmente abre mão. Simplesmente entregue a sua vida. Simplesmente seja humilde o suficiente para não bater de frente. Ao contrário, ceda, se renda. Chega para ele, Senhor, chega. Eu quero a sua vontade, não a minha. E você verá, e você chegará ao final desse ano totalmente com a sua vida transformada. Eu profetizo isso na sua vida. Eu declaro que tudo aquilo que for necessário, que é necessário para que haja essa transformação e para que você ande um ano extraordinariamente vitorioso, eu declaro que está liberado sobre a tua vida em nome de Jesus. Porque já foi provido antes mesmo da fundação do mundo. Deus já pensou neste ano para prover isso. Deus já pensou que você precisa para viver isso. E eu quero declarar isso, que os céus estão abertos sobre a tua vida. Os anjos estão trabalhando a teu respeito. Existe até mesmo uma nuvem de testemunha torcendo por você. Os heróis da fé, acreditando que você vai chegar até lá. Deus sonha com isso. Deus quer o teu bem. Creia nisso. Deus quer o teu bem. Pai, muito obrigado, Senhor. Dê a cada um uma semana extraordinária, uma semana maravilhosa. Nos conduza em vitória. Fala aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus. Amém, amém.